Olá pessoal, tudo bem? Patrícia aqui. Esse é o Because I Read, nosso canal de bate-papo literário. Sejam todos muito bem-vindos. Antes de mais nada, eu gostaria de desejar um feliz e abençoado Natal a todos. Nós normalmente não falamos de datas comemorativas quando a gente grava vídeo, mas essa data é muito importante para deixar passar em branco. Então, que vocês tenham um Natal muito tranquilo, com muita saúde e muito abençoado, tá bom? E depois eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários os livros que vocês ganharam de presente aí de Natal. Então, gente, eu vim trazer aqui pra vocês a última resenha do ano, a última resenha de 2024. Foi um livro que eu li quando eu tava ainda de férias, em novembro, mas como eu já expliquei aqui no último vídeo, ficou meio correria, muitas coisas acontecendo e eu não tava conseguindo gravar os vídeos, né? Então eu deixei pra postar aqui pra vocês, trazer pra vocês a última resenha nessa data tão importante que é o Natal. O vídeo de domingo que vem, dia 29, já tá gravado, já tá na ponta da agulha aqui no YouTube, que é o vídeo de 12 leituras para 2025. Muito ansiosa aí, muito ansiosa com a nossa leitura conjunta, até bate palma aqui. Muito ansiosa com a nossa leitura conjunta, com essas 12 leituras, com a leitura compartilhada de Dom Quixote, que vai estar acontecendo agora a partir de janeiro. Mas vamos falar aqui sobre o nosso livro de hoje, que é Agnes Grey, de Anne Brontë, né? Eu acho que é mais ou menos assim, todo mundo acha um mistério essa pronúncia, mas eu acho que é alguma coisa em torno de Brontë. Então, Anne Brontë e seu Agnes Grey. A gente vai conversar um pouquinho rapidinho sobre esse livro aí, enquanto você se prepara para comer as sobras da ceia de Natal. Então, gente, e sim, não esqueçam de curtir, deixar o seu curtir, porque ajuda o canal a ser disseminado aqui dentro da plataforma. De se inscrever no canal se você quiser acompanhar nossos bate-papos ao longo de 2025, 26, 27, 28, nossas atividades. Muita coisa acontecendo bacana aqui no Because I Read, envolvendo livros, literatura, então não deixe de participar. E lembrando que eu sempre deixo aqui embaixo o link para o nosso perfil no Instagram, nosso grupo no Facebook, onde você também pode postar sua resenha, suas curiosidades literárias, e também o link para a Amazon dos livros que eu mostro aqui. Se você usar nossos links para comprar os livros, ajuda bastante o canal, tá bom? Então vamos lá, a gente aqui vai conversar sobre Agnes Grey, de Anne Brontë. Eu tenho um projetinho de ler todos os livros das irmãs Brontë. Brontë, às vezes eu falo Brontë, tá, gente? Mas eu sei que é Brontë. Então, a gente tem um projetinho aqui para ler todos os livros das irmãs Brontë. Inclusive, nós temos um vídeo resenha aqui, vou deixar até linkado, que foi uma das primeiras resenhas que eu fiz aqui no canal, que é A Inquilina de Wildfell Hall, que foi o segundo livro, né, da Anne. Ela só tem, na verdade, 3 livros publicados, porque ela morreu muito jovem, ela morreu com 29 anos. Ela tem um livro de poemas, que foi uma coletânea de poemas dela e das irmãs Emily e Charlotte, que não fez sucesso. E aí, depois disso, ela conseguiu publicar o Agnes Grey, que ficou meio ofuscado, porque ele foi publicado em 1847, junto com Morro dos Ventos Vivantes, né, da Emily, que estourou, foi um grande sucesso. Então acabou que Agnes Grey ficou meio ofuscado no meio dessa história. E aí depois, o segundo livro dela, lançado logo 6 meses depois, que foi A Inquilina de Wildfell Hall, esse sim já foi um sucesso logo de cara. Então, mas hoje a gente vai conversar sobre esse livrinho fininho. Eu tô com ele na prateleira há muito tempo. Eu ia passar o ano praticamente sem ler As Irmãs Brontë, mas aqui aproveitei as férias para pegar esse aqui fininho e não deixar essa lacuna nesse ano de 2024, né? Então nós lemos Agnes Grey. Só queria comentar aqui, provavelmente no vídeo, provavelmente não, com certeza no vídeo da Inquilina de Wildfell Hall, eu falo um pouco mais sobre a biografia da Anne Brontë. Então aqui eu só vou falar o seguinte: ela, obviamente, é irmã da Charlotte, da Emily, né, com vários sucessos literários aí nas costas. Elas viveram, né, e a sua escrita fez parte da literatura da era vitoriana, que é uma literatura mais realista, né, mais focada numa crítica social leve, pelo menos nos livros das 3 irmãs, né, e de uma forma escrita de uma forma mais realista, né, e
O que mais que a gente tem pra falar pra ela? Ela era de uma família grande, o pai dela era um pastor anglicano, né? Um menino clérigo, né? Um ministro anglicano, acho que é ministro que fala. E a mãe era de uma classe média alta, mas que ao casar com o pai, né, empobreceu. Ela tinha mais 4 irmãs e um irmão. E como eu já disse, ela morreu jovem, aos 29 anos. Então, infelizmente, imagina se ela tivesse vivido mais, quanta coisa maravilhosa a gente ia ter. Bom, mas Deus sabe o que faz, então a gente tem de presente da Anne para nós leitores, Agnes Grey e a inquilina de Woodville Hall. Aqui, gente, a gente vai ter uma historinha básica, simples, né? Muitos dizem que isso aqui é um livro, é uma obra autobiográfica. Então, assim, a gente vai ter a história de uma jovem, filha de um clérigo, né? A mãe apaixonada pelo pai, se apaixonou pelo pai, era de família de classe média alta. E indo contra a vontade da família, casou com o pai. Obviamente foi deserdada, né? Desfez os laços com a família não quis mais saber dela. Então, ficou a mãe e o pai. Ela tem uma irmã mais velha, que eu esqueci o nome agora, não sei se é Mary, mas... E temos aqui a nossa Agnes, né? Então, ela recebeu uma excelente educação, né? Apesar de sua educação, acho que foi mais em casa do que em qualquer outro lugar. Mas ela fala vários idiomas, ela aprendeu, né? Todas aquelas coisas importantes para as mulheres da época em relação à cultura, conhecimento, vários idiomas, etiqueta e, né? Por aí vai. E o pai dela, né, apesar de ser um clérigo, ele tinha umas economiazinhas, eles estavam sempre, né, tinham uma vida simples, mas confortável. E aí ele resolveu investir, né, essas economias, esses investimentos, numa carga, no comércio, né? A gente estava na época, né, de comércio, de revolução industrial, de grandes navegações aí para comércio. O pai dela resolveu investir o dinheiro deles em uma carga comercial que estaria vindo no navio de um amigo dele, né? E essa carga chegando né, fazendo esse negócio, eles iam gastar bastante, eles iam ganhar bastante dinheiro, né? Porque a gente percebe que o pai tem um pouco de remorso por ter tirado a mãe da vida de conforto dela. Então, o que acontece? Esse navio afunda com a carga, o pai dela perde todo o dinheiro. Ele fica muito deprimido com isso. A situação deles aperta muito. E aí, né, a gente vai ter aqui essa característica, né, dos livros das irmãs Brontë, que é a emancipação feminina, a mulher se pondo no mercado de trabalho, a mulher se posicionando enquanto pessoa dentro da sociedade, enquanto cidadã, né? E a Agnes, mesmo, eu vou confundir Agnes com Anne, gente, mas vocês sabem que a personagem é Agnes e a autora é Anne, tá? Me perdoem. Mas vocês que acostumam aqui, estão acostumados a acompanhar as minhas resenhas, vocês sabem que às vezes eu troco um nome pelo outro. Sempre nos vídeos, em alguma hora eu vou trocar o ano ou o nome, mas vocês me perdoam, né? Então vamos lá. Então a Agnes, mesmo sendo bem novinha, acho que ela tem 18 anos quando começa a história, isso aqui é considerado um romance de formação, porque a gente vai acompanhar assim, uns 10 anos aqui da vida da nossa protagonista. Ela, bem inocente, acostumada a viver em casa, um círculo assim de amigos, de família bem estreito, né, bem fechado, pouquíssima experiência de vida, ou quase nenhuma. Então ela vai querer trabalhar. E o que uma moça, né, naquela idade, de uma família que não é rica, mas uma moça culta, de uma boa origem, o que elas podem fazer? Elas podem ser governantas, né, ou professoras. Então era essa a única tarefa, posição respeitável para moças como a Agnes. E aí ela vendo a família em necessidade, ela vai para a mãe, conversa com a mãe, fala: mãe, eu quero ser governanta, eu quero ser tutora, eu quero cuidar de criança, ensinar e trabalhar em uma casa. E a mãe: não, não, não. E o pai não queria, ninguém queria deixar ela ir, mas no final ela acaba convencendo. E aí que a gente tem uma coisa muito própria aqui desse livro, que é a mãe ajudando essa emancipação feminina aqui, né? E aí a mãe consegue para ela uma casa de uma família com filhos, um casal de crianças, para ela poder trabalhar. Então ela vai para essa casa
E aí começa a nossa história, né? E aí a gente vai acompanhar aqui a Agnes nessa situação desse emprego, o que ela encontra lá, como é que é a vivência dela, qual é a experiência que ela tem nesse local. Ela vai contar pra gente. E depois ela vai ter outros empregos, ela vai trabalhar em outras funções. E é isso a gente vai acompanhando ao longo de praticamente 10 anos aqui da vida da Agnes. Bom, então esse é o enredo, gente. A narrativa, como eu já falei, é uma narrativa em primeira pessoa. Ela começa, né, eu vou contar essa história pra vocês, né? Tudo isso já aconteceu. E ela começa a narrar essa história a partir do momento, né, dessa carga do pai. Ela explica a situação na casa dela e fala sobre essa carga que o pai perdeu, que ele ficou muito deprimido. E por aí a gente vai acompanhando essa história que eu acabei de contar pra vocês, esse enredo. É uma narrativa, gente, que eu achei assim, muito linear, sabe? Ela não é aquele narrador que se envolve, que se emociona, que passa essa emoção para o leitor. Eu, Patrícia, achei que ela assim, é como se ela mesma estivesse assistindo aquilo que ela está contando, como se fosse uma história de uma terceira pessoa para ela também. Não tem muita emoção envolvida. Aqui os críticos falam, tanto aqui como na internet que eu pesquisei, que é uma escrita juvenil, essa escrita da Anne Brontë aqui para essa personagem. E eu diria quase infantil, sabe? Porque assim, além da forma, não se enganem, é uma produção textual boa, a narrativa é fluida, você lê isso aqui rapidinho, é gostosinho de ler, é bem aquela leitura que se a gente estivesse na Europa, eu ia dizer que é uma leitura de Natal, porque é aquela leitura assim, que conta uma história que passou, né, numa era vitoriana, e aquelas casas antigas, aqueles costumes, e ela vai passar o Natal na casa da família. Então eu diria que é bem uma historinha de Natal para quem gosta, né? Mas assim, a narrativa é fluida e tudo, mas não tem muita emoção, sabe? Ela é muito, muito linear, sabe? Muito assim, o pensamento da protagonista aqui é uma linha de raciocínio muito simples, sabe? E muito trabalhada dentro assim do que é certo, do que é errado, do que é permitido, do que não é, do que está dentro da etiqueta, do que não está, do que é bom, do que é ruim. Não tem linhas cinzas aqui, é tudo muito preto no branco, sabe? Pelo menos é dessa forma que a protagonista aqui vai raciocinando e vai contando a experiência dela. Obviamente, gente, ela vai ter grandes decepções. E essa é uma das características aqui. Antes disso, eu vou falar uma coisa pra vocês. Como eu já comentei antes, dizem que este livro aqui, essa história é autobiográfica. Porque a Anne também trabalhou como tutora, como governanta, também estudou em casa, também era filho de um clérigo e de uma mãe de uma família de classe média alta. A mãe morreu e só o salário do pai com aquela família enorme não dava, né, para dar conta de todos os filhos com algum conforto. Então eles tiveram que trabalhar. Então as irmãs foram todas trabalhar como professora, como tutora, e a Anne caiu dentro dessa situação também. E os irmãos mais velhos não queriam que ela fizesse isso, mas ela os convenceu a poder trabalhar, né? Então dizem que esse romance aqui da Agnes é muito autobiográfica, muito a vida mesmo da Anne, né? Como é que ela se percebia, a necessidade dela de ter independência, e não só independência, ela não queria só ser independente e fugir da proteção. Ela se sentiu ofuscada. Poxa, olha o nível dos irmãos dela, né? Em relação à escrita, à literatura, né? E ela se sentia muito ofuscada, muito apagada, porque ela não tinha o espaço dela. Então ela queria muito, era muito importante para ela criar esse espaço dela. Aqui na Agnes também, ela não é uma escritora, mas ela é importante para ela sair debaixo da asa da mãe, do pai e da irmã, porque ela também tem uma irmã mais velha que é super protetora, e conquistar o espaço dela e viver uma vida viver uma vida, né? Sem ser guardada, sem ser protegida, né? Então a gente tem esse lado autobiográfico do romance. Algumas coisas que eu achei aqui interessantes. A Anne aqui, e aí vai esse lado juvenil da narrativa, tem muito pet, assim, muito gato, cachorro, coelhinho, passarinho, animais domésticos e animais assim que silvestres, mas aqueles mais tranquilos. E
a gente vai ter crianças e adultos, né, interagindo com esses animais. Então a Anne aqui nesse romance, ela vai relacionar muito a interação que as pessoas têm com esses animais com o caráter delas, né? Ela sempre cria aqui, tanto para crianças quanto para adultos, essa relação de tratamento do animal com o caráter da pessoa, o que, né, não deixa de ser uma coisa lógica, mas ela ressalta bastante isso aqui dentro da história, né? E falando nisso, né, dela ressaltar, né, essa questão dela ter sempre uma linha narrativa apoiada em padrões morais, em regras da sociedade, em certo, em errado, em bom, ruim, isso vai muito de encontro ao que estava acontecendo naquela época na Europa, né? Porque o que aconteceu aqui, né? As jovens precisavam, né? A situação, a estrutura familiar estava se modificando, né? E as mulheres estavam tendo que se acomodar de novo ao seu novo papel dentro da sociedade. Nessa época também, em que a Anne escreveu seus livros, era a época que estava surgindo uma nova literatura, que é a literatura de educação, de livros de etiqueta para mulheres. Então, esses livros de romance escrito para mulheres, eles meio que vinham complementar essa educação, de moral, de etiqueta, de comportamental, né? Porque esses livros aqui, essas protagonistas, elas serviam, como a Agnes, elas serviam de padrão de conduta, né? Para essas jovens que liam essa literatura, né? Então ele tinha que seguir uma certa linha de comportamento, né? Não podia ser escrito, né, ser aquela menina maluquinha, né, a mulher que se despojada, né, que se jogava em situação, não, tinha que ser aquela mulher comportada, que se comportava dentro de um certo padrão. Não só a mulher, mas toda a história, ela está amarrada a comportamentos corretos, né? Agora sim, uma coisa diferente aqui dos livros das outras irmãs, né? Ela é muito realista. A Anne, ela trabalha de uma forma muito realista. Então, a questão desse romance não ter sido um sucesso, não só foi porque ele foi ofuscado pelo Morro dos Ventos Vivantes, mas porque ela traz uma perspectiva muito muito mais, apesar da Emily e da Charlotte trabalharem muito esse lado do realismo, a Anne, ela é mais crua, né? Ela fala mesmo exatamente como é. Né? Então, no caso dela aqui, ela não tem herói romântico nos livros dela. Nesse aqui, pelo menos, ela não tem um herói romântico, né? Ela vai ter o romance, sim, vai ter a paixão, ela vai, eu não vou dizer nem paixão, ela vai gostar de alguém, ela vai, entre aspas, amar alguém, mas ela vai amar alguém que está dentro da perspectiva dela, ou da família, ou da sociedade para ela. Ela não vai procurar alguém lá em cima, alguém lá embaixo. Ela vai buscar, né? Ela vai se permitir amar alguém que está no mesmo nível que ela, que vai ser aceito, que vai formar assim um casal, né? Aquele casal que é bem recebido, né? Dentro da sociedade, sem escândalos, sem grandes diferenças, né? Então essa vai ser uma característica aqui do romance. Não existe o herói romântico. Existe aquele cara que gosta dela, que trata ela bem, e é por esse que ela vai, né, mostrar interesse, que ela vai querer dividir a vida dela. E a outra característica aqui que eu falei, que a história dela é muito crua, a Charlotte e a Amy, elas mostram, né, nos livros dela, em alguns dos livros dela, tem essa história também de ser tutora, de ser governanta, de ensinar. Mas aqui a Agnes, ela vai enfrentar, ela vai contar isso, né, como narradora, de uma forma muito mais crua. Ela vai dizer, olha, as crianças eram umas pestes, eram umas pragas, não tinham limites, a mãe não dava limite nenhum. E aí entra de novo, vai interagir isso aqui com a situação histórico, social, econômica que estava acontecendo na Inglaterra naquela época. Por quê? Porque a gente está no processo de explosão de revolução industrial, e aquelas casas, aqueles manors que eles chamavam, né, que são aquelas grandes mansões que abrigavam toda uma dinastia, toda uma família, com o pai, o patriarca, e os filhos e as esposas, né? Essa sociedade, ela vai se separar, ela vai se desconectar, porque esses homens, eles vão ter que ir até onde eles vão
ter uma fábrica, até onde eles vão construir uma estrada de ferro, até onde as coisas vão acontecer. Então não vai mais morar toda uma família, toda uma dinastia junto. Eles vão se separar. E a outra coisa que vai acontecer, esse pai de família, ele não vai estar mais em casa o tempo todo, participando de festas, de eventos, ou no máximo indo no parlamento. Ele vai correr atrás do negócio dele. Então quem vai ficar em casa para cuidar dos filhos é essa mãe. Só que essa mãe não tem preparo nenhum, ela não tem autoridade, ela não sabe como conduzir, ela não sabe como conduzir uma tutora para cuidar dos filhos. E a Anne vai trazer isso aqui de uma forma muito clara e muito real, e de uma forma muito intensa, né? Ela vai ter grandes choques aqui, principalmente no primeiro emprego dela, e isso vai ser mostrado de uma forma muito clara. Ela vai mostrar também como essas crianças e adolescentes e jovens que ela educa, que ela cuida, né, não valem também, entre aspas, o prato que comem, né? Só se interessam por festas, por dinheiro, por vida fácil, né? Então, assim, ela mostra de uma forma muito crua a sociedade. Isso não agradou, né? Nem aos leitores, nem à crítica, né? Vamos dizer assim. Agora sim, gente, eu achei essa protagonista aqui bem sensal, sabe? Eu acho que ela tá tão preocupada o tempo todo em falar dos outros e contar dos outros, e em descrever, né? É um livro muito descritivo das coisas que acontecem, que ela não se desenvolve, a Anne não desenvolve a Agnes enquanto personagem, né? A gente sabe dessa vontade dela de ser independente e tudo, mas ela não tem muitas camadas não, viu, gente? Aliás, praticamente ninguém aqui, né? Nenhum personagem aqui tem muitas camadas. É uma história, você leva o que você compra, né? Você viu aquilo ali, é aquilo ali que você está levando. Não tem muita coisa por dentro, não. Pelo menos foi esse meu entendimento aqui desse livro. É um livro gostosinho de ler? É interessante? É importante para aquela época? Foi importante? É importante hoje a gente ler? É sim, porque ela traz um lado da sociedade de uma forma, como eu já disse, bem real, bem verdadeira, de um momento importante de transformação dentro da história, né? Então é um livro importante, mas ele é bem basiquinho, sabe? Não pegue esse livro esperando grandes emoções, porque não vai acontecer. Né? E aqui ela traz, eu queria comentar mais uma coisa aqui, que é uma personagem que ela traz aqui, talvez a minha personagem acho mais interessante, que é a Nancy Brown, que é uma paroquiana da paróquia local de um dos empregos dela, acho que o segundo emprego dela, que ela vai trabalhar como governanta. Ela conhece essa senhora, que é uma senhora viúva, que mora sozinha, uma senhora simples, mas que ela vai sempre lá, porque parece que ela está com um problema na visão, essa senhora, e ela vai lá na casa dessa senhora, quando ela tem tempo livre, que é pouquíssimo, né? Esses tutores trabalhavam que nem escravos praticamente, ela vai ler a Bíblia para essa senhora, né? E as conversas dela com essa senhora, né? A forma simples, mais bonita, mais honesta, a bondade dessa senhora, para mim, é um dos pontos altos, esses diálogos, né? Esses momentos de visita dela, essa senhora que é a Nancy Brown, para mim são um dos pontos altos aqui da história. E a paquera dela também, com o interesse, né, amoroso dela, também é bonitinha. Não vou dar o braço, eu tenho que dar o braço a torcer que é fofo. Mas é uma coisa bem rápida, viu, gente? Não pense que é um romance, né? Como eu já expliquei, não é, né? Então, assim, gente, isso é isso, né? É um livro válido de ler, é um livro interessante. Eu gostei muito mais da Inquilina de Oldfield Hall. Mostra como ela desenvolveu. Engraçado que foi um tempo muito curto entre o lançamento de um e outro, mas como ela desenvolveu mais, né, aquela protagonista dela na Inquilina do que a Agnes aqui. Livros diferentes, histórias diferentes, mas o outro é comida sólida. Esse aqui eu vou dizer pra vocês que é ainda na fase da papinha, sabe? Mas já falei, é um livro importante, né? Porque traz começa a trazer, né, colocar em pauta a emancipação feminina, a mulher trabalhando fora desde nova, criando seu próprio caminho. Então ele traz reflexões para a sociedade daquela época, ele faz questionamentos que ninguém queria fazer, ele começa a questionar como é que a mulher, qual é o papel da mulher dentro da sociedade, como é que a mãe tem que tratar os filhos, como é que ela vai se comportar dentro e fora de casa, né? Então, ela levanta muitas bolas aqui, apesar de ser uma história, no meu entendimento, uma história simples, mas ela levanta muitas bolas aqui dentro. Então, o livro é interessante por causa disso, né?
E é isso, pessoal. Eu procurei aí pela internet, não achei nenhuma adaptação para as telas. Se vocês souberem de alguma, vocês comentem aqui embaixo. Se vocês já tiverem lido esse livro também, comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Mas eu não achei nenhuma adaptação. É uma história, acho que por ser muito realista, muito pé no chão. E não é só uma realidade que, assim, eu sei que tem muita gente que adora ler sofrência. E não é isso que ela traz aqui, não é a sofrência do personagem, não é uma realidade assim, brutal. Mas é uma realidade do dia a dia, aquilo que acontece no dia a dia, o lado feio das pessoas no dia a dia, né? E isso não vende ingresso, né? Isso não vende audiência. Então, acho que talvez por isso não tenha sido adaptado, porque as pessoas gostam de emoção, gostam de sofrer, né? Gostam de se emocionar, mas as pessoas não gostam quando a realidade só trata daquilo que ela já tem na vida dela, no dia a dia da vida dela, né? Então é isso, pessoal. Vou deixar vocês com o seu dia de Natal para aproveitarem bem. Espero que vocês tenham gostado não só desse nosso bate-papo, mas de acompanhar aqui o Because I Read ao longo de 2024. Espero estar junto com vocês em 2025. Comentem, interajam, participem das nossas leituras conjuntas. Vou deixar aqui embaixo o link para nossa resenha, para o nosso vídeo de leituras conjuntas de 2025, só coisa muito boa. Queria muito ver vocês lá no grupo de discussão no WhatsApp participando com a gente. A gente só volta, agora a gente vai descansar, férias, e a gente volta em março com a nossa primeira leitura conjunta do ano. Queria muito ver vocês por lá, participando, trocando ideia, curiosidades, impressões, tá bom? E não esqueçam, domingo que vem, nosso vídeo de 12 leituras para 2025. Assistam, participem, deixem seu curtir. E um ótimo dia de Natal para vocês, um ótimo Natal e um feliz ano novo. Grande abraço, tchau, tchau.